Mi Dios les O meu bendiga. Deus abençoe todos os meus irmãos e as minhas irmãs e todas as pessoas que estão nos ouvindo ou que estão me ouvindo neste momento. Vamos fazer hoje a nossa reflexão, falar ao respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com Mateus 21. Vamos continuar refletindo, porque é que aqui no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, temos tanta riqueza de doutrina, tantas coisas que o Senhor Jesus Cristo ensinou para o povo, para os seus apóstolos, seus discípulos, tantas parábolas. Tantos mistérios escondidos que o Senhor, por meio de figuras e ilustrações, fez, que ele ensinava para todas as pessoas. Então é por causa disso que eu tenho ficado lendo muito Mateus, e hoje vamos ler em Mateus 21, eu volto a dizer, do verso 33 ao 44, nós vamos estar meditando no Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Diz, escutai outra parábola. Entre todas as parábolas que o Senhor dizia para as pessoas, porque o Senhor ensinava a sua doutrina ou o seu evangelho por meio de parábolas, por meio de metáforas, por meio de símbolos, de ilustrações, de figuras, de tal forma que somente entendiam e compreendiam aqueles que dispunham o seu coração para Deus, aqueles que estavam atentos para aprender a doutrina dele, que realmente estavam atentos a acreditarem no Senhor. Então, eles eram os únicos que entendiam o jeito que o Senhor falava. É por causa disso que o Senhor diz aqui para eles, eu vou lhes dar outra parábola. Havia um homem, diz, pai de família, o qual plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Mas quem era esse pai de família? Eu acho que estava falando do nosso Deus. Esse pai de família é o nosso Deus. E diz que plantou uma vinha. Quando diz que plantou uma vinha, foi o povo de Israel. Quando ele formou o seu povo de Israel lá no Egito e por meio de Moisés tirou o povo de Israel e levou eles caminhando até o deserto. Eles atravessaram o mar e chegaram no deserto, e lá Moisés durou com esse povo uns 40 anos, governando eles, ensinando para eles os mandamentos, ensinando toda a doutrina do Senhor. É essa vinha que o pai de família plantou. E diz que ele cercou ela e fez nela um lagar e edificou uma torre, e diz que arrendou ela e depois se ausentou. Quando diz que arrendou ela e depois se ausentou, o Senhor quer dizer que ele entregou o povo dele a um homem, a Moisés, o profeta, e também a Arão como sumo sacerdote e outros personagens que eram quem ministravam para Deus. Então, nós vemos já essa metáfora ou essa parábola um pouco mais entendível. Então, no verso 34 diz que quando esse pai de família diz, e chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para que recebessem seus frutos. Então, aqui, esses servos, já nós sabemos que esses servos eram os profetas. Quando já o Senhor queria que o povo tivesse bons frutos, porque depois de estar 40 anos com Moisés, ele ensinando a palavra de Deus para eles, já era hora que eles dessem bons frutos, que eles tivessem aprendido os mandamentos, eles tivessem começado a viver uma vida santa, reta, perfeita diante de Deus, por meio de Moisés e os mandamentos que Deus tinha dado para ele. Então, esses eram os frutos que Deus queria recolher dessa vinha. Então diz que ele mandou esses lavradores para receberem os frutos, e no 35 diz, mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro, e o outro ainda foi apedrejado. Quer dizer que essas pessoas, ao invés de receber bem os profetas de Deus, aqueles que estavam ensinando para eles a palavra de Deus e admoestavam eles,
O que eles fizeram foi virar inimigos deles, daqueles que pregavam e ensinavam para eles que eles tinham que se corrigir, que eles tinham que andar bem, corretamente perante o Senhor. Foi isso que eles fizeram. Então, está contando que espancaram ele, mataram eles, apedrejaram eles. É uma forma figurativa que o Senhor estava contando essa história. No verso 36, diz que enviou de novo outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram com eles da mesma maneira. E eu estava contando para vocês que depois de Moisés, Deus colocou Josué e depois colocou juízes. Depois dos juízes veio Samuel, vieram os reis para governarem o povo de Israel naquela vinha que aquele pai de família tinha feito, tinha construído. E o Senhor mandou os profetas dele para admoestarem eles para que se arrependessem do pecado que eles faziam. Eles não obedeciam, mas perseguiam os profetas, matavam eles. E desse jeito, eles fizeram com todos os profetas que Deus mandou. É por causa disso que diz que o Senhor já cansado de mandar tantos mensageiros para que esses trabalhadores, esses lavradores dessa vinha fizessem as coisas certo, o Senhor, por último, diz que o pai de família finalmente enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito por meu filho. Mas os lavradores, quando viram o filho, disseram entre si: este é herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Então, aqui nós vemos como o pai de família, pensando que eles iam ter respeito pelo filho dele e que iam ouvir ele. Mas não foi bem assim, porque, pelo contrário, eles disseram: vinde, matemo-lo e tiramos a herança dele. E no verso 39 diz: e agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Mas, claro, para conseguir entender, não dá para ser, porque aqui nós vemos como quando o nosso Pai, o nosso Deus, depois de ter enviado os profetas, mandou por último o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo começou a pregar o evangelho verdadeiro dele e dizer para todas as pessoas que se arrependessem porque o reino dos céus estava próximo. E ele falando do evangelho dele para eles, então nós já sabemos o que aconteceu. Porque todos aqueles lavradores malvados o que fizeram foi levar o Senhor Jesus para a cruz do Calvário, para matar ele. Então, essa parábola está falando tão claramente, e no verso 40 diz: quando, pois, vier o Senhor Jesus, depois que dá essa parábola para os seus ouvintes, que naquele momento estavam os seus discípulos, estava o povo, e também estavam muitos fariseus, os inimigos dele, ouvindo ele. E no verso 40, o Senhor diz para eles, o Senhor Jesus: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o dono da vinha, aquele pai de família, que fará àqueles lavradores? Então ele perguntou para eles: o que será que ele vai fazer para esses lavradores? E eles então responderam: a esses malvados dará um fim miserável, sem misericórdia, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe paguem o fruto a seu tempo. Então o Senhor Jesus lhes diz: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O Senhor é quem fez isso, e é coisa maravilhosa a nossos olhos. O Senhor lembrava para eles essa leitura em Salmos, nos Salmos, que se eles nunca tinham lido, que eles tinham rejeitado essa pedra principal que Deus tinha colocado, que era a pedra angular. Então o Senhor diz para eles: vocês nunca leram, e se vocês leram, nunca entenderam. E no verso 43 diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Estava dizendo para todos os ouvintes que naquele momento eram judeus, todos eram judeus, os ouvintes dele. Fariseus, o povo, todos os discípulos, todos eram judeus. E o Senhor diz para eles: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a uma nação que produza os frutos dele. Glória ao nosso Deus!
que o Senhor entregou a sua vinha e entregou o reino dos céus, o Senhor entregou para os gentios. Entre os gentios estamos nós. Então, nós hoje estamos desfrutando dessas bênçãos e pertencemos, fazemos parte dessa vinha que o Senhor, o Pai de família, plantou e que esteve cuidando delas o tempo inteiro. E diz o Senhor que essas pessoas iam dar frutos sim. É por causa disso que nós temos que dar bons frutos. Porque Deus nos deu essa oportunidade maravilhosa de pertencer à vinha dele, de fazer parte do povo dele, de estarmos desfrutando do reino de Deus, do reino dos céus, desfrutando da presença do Senhor. Já que nós estamos aqui na presença do Senhor como escolhidos dele, chamados dele, então nós temos sim que aproveitar e dar frutos para o nosso Deus. Cumprir os mandamentos dele, fazer a vontade dele, agradar a ele e louvar o nome dele e glorificar ele. É isso que nós temos que fazer, porque o Senhor tirou essa bênção dos judeus naquele tempo para entregar para os gentios, que somos nós. E nós somos as pessoas que em diferentes nações ou diferentes lugares do mundo vão se converter ao Senhor. Eles são aqueles que vão desfrutar do reino de Deus, junto conosco. Então, glória ao Senhor. E o Senhor aqui, por último, no verso 44, diz para eles: e quem cair sobre essa pedra, quer dizer, essa pedra que é Cristo Jesus, como pedra angular, diz, e quem cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Quer dizer que qualquer homem ou mulher no mundo, quem quer que for, que venha contra o Senhor, rejeitar, desprezar a obra do Senhor Jesus Cristo, menosprezar e não acreditar no Senhor Jesus Cristo e desacreditar a doutrina, desacreditar a personalidade dele, que ele é o caminho, o único que vai nos levar para a vida eterna, é o único caminho pelo qual nós podemos sermos salvos e ter a vida eterna. Então, qualquer pessoa que menospreze ele diz que vai ser destruída também. Porque o Senhor é o único, é a única verdade, o único caminho que vai nos levar para a vida eterna. É por causa disso que o Senhor então aqui diz que quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram, eles entenderam que o Senhor estava falando deles. E eles ficaram super bravos, logicamente, eles ficaram bravos contra o Senhor, mas somente que nesse momento eles não fizeram nada contra Deus, contra o Senhor, porque tinha muitas pessoas em volta, mas eles entenderam e compreenderam a parábola desse homem pai de família. E nós hoje, que o Senhor está nos ensinando a doutrina dele, a palavra dele, ele tem nos dado o entendimento para que consigamos entender essa doutrina maravilhosa. E o mais bonito e o mais importante é que nós possamos cumprir, que nós possamos agir e que nós possamos dar bons frutos ao nosso Deus para que ele não tenha nenhuma queixa a respeito de nós. Então damos a honra e a glória ao Senhor por ele ter nos chamado para o seu reino e nos ter aqui na presença dele e nos respaldar em tudo o que nós estamos fazendo pelo Senhor. E temos o respaldo do nosso Deus. Então, Deus abençoe vocês e que vocês também, aqueles que ouvem, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ir na igreja, que também vocês façam parte desse povo, dessas pessoas, dessa vinha, que façam parte dessas pessoas que Deus quer que deem bons frutos para a vida eterna. Que vocês também desfrutem, que Deus abençoe vocês e a mão de Deus esteja com vocês sempre em tudo. Então vamos estarmos orando e estar agradecendo ao nosso Deus pelo seu ensinamento maravilhoso dessa vinha maravilhosa que é a igreja do nosso Senhor Jesus Bendito Cristo. Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo por tu amor, tu misericordia, por tu verdad. Gracias porque tú nos enseñas
Cada día nos estás dando inteligencia, nos estás dando sabiduría, conocimiento de tu verdad, de tu doctrina. Tú, Señor, estás permitiendo que nosotros comprendamos los escritos de tu palabra para ponerlos en práctica. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Padre, en este momento que tú extiendas tu mano misericordiosa, tu mano poderosa, tu mano amorosa sobre todas las personas, hombres, mujeres o niños o ancianos que necesitan de ti. Los unos están enfermos, otros tienen enfermedades incurables, otros están hospitalizados, otros en sus casas, en su cama, gravemente enfermos, otros están atados por espíritus malos, por brujerías, por hechicerías, por maldiciones. Señor, todas estas personas necesitan de ti. Tu mano poderosa sea con ellos, sanándoles, libertándoles, desencadenándolos, rompiendo ataduras y ligaduras malignas, destruyendo todo mal y bendiciendo a cada uno, Padre Santo. También, Señor, extiende tu mano poderosa y bendice y provee los alimentos, porque hay mucha gente, Señor, que por esta situación que estamos viviendo de este virus, hay mucha gente que está sufriendo, aguantando hambre porque no tienen dinero para comprar comida. Están sufriendo muchas necesidades, Señor. Extiende tu mano, Señor, y suple las necesidades a cada uno. No los abandones, no dejes a ninguno, mi Señor. Tu mano misericordiosa con ellos, Padre bendito. Gracias, mi Padre. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendice a cada uno. Gracias, mi Señor. Vamos cantar ao Senhor esse coro 75 que diz: Orando ao meu Senhor. Agradecemos ao nosso Deus no nome de Cristo Jesus. Orando, orando, orando a mi Señor. Siempre estamos orando por el Consolador. Orando a mi Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Orando, orando, orando a mi Señor. Siempre estamos orando por el Consolador. Orando a mi Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Glória ao meu Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, que o meu Deus abençoe vocês e eu mando muitos abraços e uma saudação muito especial para vocês. Que meu Deus abençoe todos. Obrigada e até mais.